Hoje vamos fazer ou aprender a fazer pastéis de nata. Ou pastéis de Belém, ou natas. Toda a gente lhe chama coisas diferentes. Parece uma coisa muito difícil, não é, bastante fácil. Só que tem aqui e ali umas coisinhas que vocês têm que saber fazer, porque senão não dá certo. Eu não faço muitas vezes porque o meu forno não é grande coisa para os pastéis de nata. Eu vou já explicar a seguir tudo direitinho e vocês vão ver se vos vai acontecer igual, já sabem porque é. Vamos começar então. Vou só ligar aqui o meu fogo e vamos começar. Vamos fazer uma calda e vamos fazer um creme e depois vamos juntar os dois. Vou fazer uma quantidade que dá mais ou menos para 10 natas se elas forem assim mais maiorzinhas e 15 se elas forem mais pequeninas. Eu vou já dar a medida das minhas formas para vocês fazerem uma ideia. Aqui tenho 180 gramas de açúcar e aqui 175 mililitros de água. Um pauzinho de canela e umas casquinhas de limão. Eu deito mais ou menos 3 ou 4 casquinhas, mas vocês fazem ao vosso gosto, à vossa maneira. Como vocês, se gostarem mais de canela, metem um bocadinho mais de canela. Se gostarem mais de limão, metem um bocadinho mais de limão. Agora, vamos deixar ficar aqui. Quando começar a ferver, vocês deixam 3 minutos. Não precisa estar em lume muito forte. Eu vou pôr um bocadinho mais para começar a ferver. Mas depois de ferver, vocês podem pôr no mínimo e deixar 3 minutos, mais ou menos, que vai dar uns 105, 110 graus, que é mais ou menos o ponto que nós queremos esta calda. Eu vou só mexer aqui um bocadinho. Vamos deixar agora a ferver. Vamos passar para a parte do creme que depois vamos adicionar ali. O que é que eu tenho aqui? Tenho 250 ml de leite. Tenho aqui 25 gramas de farinha para bolos. Pode ser com fermento ou sem fermento. Mas não é pior se for sem fermento. Mas também se não tiverem, não é por aí que vai mudar muita coisa aqui. 25 gramas de farinha e 20 gramas de maisena, de amido de milho. E agora eu vou deitar aqui a maisena no meu tacho. Vou colocar também a farinha. E vou colocar um bocadinho de sal. Uma pitadinha de sal, só para dar aquele kickzinho, como diz o inglês. Só para dar aquele pontapézinho. E agora eu vou colocar um bocadinho de leite. Vou colocar só um bocadinho de leite porque eu quero esta mistura bem lisinha. E se nós colocarmos muito leite, vai ficar difícil de isto não ganhar uns fatuquinhos. Mas também se não conseguirem colocar este creme assim bem lisinho, também não há muito perigo, porque nós no fim podemos passar assim na peneira e também não há grande problema. Vamos só mexer, estão a ver? Para ficar assim uma calda fininha. Só diluir. A bem dizer, diluir bem a farinha com um bocadinho de leite. Podem adicionar o restante leite. 250 ml no total. A nossa calda começou a ferver. Vou deixar estar. E agora vou reduzir aqui um bocadinho e deixar ferver uns 3 minutinhos. Ele tem que derreter completamente o açúcar
E tem que ficar assim uma caldinha bem... não é muito grossa, mas fica assim bem amarelinha, porque a casca de limão e a canela dá-lhe assim um tonzinho. E vou começar a aquecer aqui a minha... Dá para ver? Dá, não dá? Acho que sim. Pronto, agora aqui é só mexer até engrossar. Eu aqui já tenho também 6 gemas peneiradas. Eu coloquei-as aqui e deixei elas peneirar. Está aqui a peneira e deixei passar completamente. 6 gemas. Estão a ver? A começar a engrossar? E então, vocês têm que mexer sempre. Têm que mexer sempre até isto ficar um creme bem lisinho. Outra coisa que eu vos queria dizer é que este creme, depois de começar a ferver, temos que estar aqui para aí 1 minuto. Depois de ele estar bem grossinho, temos que o mexer aqui. Estão a ver como ele já está bem consistente? Deixem-no aqui 1 minuto. 1 minuto porquê? No mínimo, mas podem ser 2. Porque assim a farinha liberta o seu máximo poder quando atinge esta temperatura. E se nós, logo que ele engrossar, tirarmos, a farinha não trabalha no seu máximo expoente, ou seja, vamos querer uns pastéis cremezinhos e eles vão ficar assim mais ao líquido, tá? Pronto, agora já está a ficar bem mais presinha, mas não faz nada, pode estar mais um bocadinho. Estão a ver? Olha como está a ficar. Não podem parar de mexer, senão isto cola ao fundo. Fica bem consistente, não tenham problemas com isso. Ela fica mesmo assim, bem consistentezinha. Deixa eu ver se já está 1 minuto. Já passou 1 minuto. Pronto, a nossa pasta está, a nossa calda está. Estão a ver a calda como ela está assim um bocadinho para o amarelo? Está um bocadinho para o amarelo por causa da casca de limão e do bocadinho da canela. Agora, eu vou colocar aqui um bocadinho de calda e vou mexer. Vou mexer e isto ficar outra vez mais... vai começar a ficar um bocadinho mais líquido. Mas é essa a ideia, nós adicionamos aqui a calda e isto, claro, que vai ficar mais líquido. Já está! Agora, vocês têm 2 hipóteses. Ou deixam isto arrefecer um bocadinho, mas não pode ser muito, porque senão vai começar a ganhar uma casquinha e depois não vai ficar assim um cremezinho perfeito. Ou então, adicionam já as gemas. Quando adicionar as gemas, vocês têm que ter muito cuidado. Porquê? Porque senão vão cozer e vão talhar. Quem é que disse que talhou? Exatamente. Ora, agora é preciso muito cuidadinho com isso. Porque a calda está muito quente, os ovos estão muito frios, estão à temperatura ambiente. Há aqui uma diferença muito grande na temperatura. Então nós temos que ter cuidado. O que é que vamos fazer? Vamos deitar assim muito devagarinho as gemas. E quando acharmos que está muita gema junta, paramos. Deixa-me só pôr aqui, porque assim não anda. E se calhar vocês veem melhor. Então, vamos mexendo sempre. Pronto, se vocês fizerem assim, não talha, não fica nada estragado. Têm é que ter muito cuidado a deitar os ovos muito devagarinho, porque a calda está bastante quente. Eu normalmente deixo arrefecer um bocadinho, mas não vamos estar aqui toda a noite, não é? Vocês querem é isto sempre a abrir.
vamos fazer? Vamos passar para aqui este creme. Eu vou passar para aqui o creme para ele ficar coadinho e não passar nenhuma bolinha de farinha aqui para as natas. Se passar, se vocês não tiverem coador, se não tiverem, também ninguém morre, aquilo é tudo molinho. Mas as coisas bem feitas, bem parece, como diz o meu pai. O que está bem feito, bem parece. Por isso façam as coisas direitinhas, porque afinal custa tanto fazer direito como mal. Olha, até rimou. Não é assim? Vamos começar com o que eu acho que faz muita diferença nas natas, porque esta parte não tem nada que saber, como vocês viram. Isto é fazer um creme e uma calda e juntar os dois e as gemas a seguir. Está feito. Agora, eu costumo colocar isto no frigorífico até arrefecer completamente. E é o que eu vou fazer. Claro, vocês não vão ficar aqui a noite toda à espera que isto arrefeça, porque eu de tarde já fiz outra receita. Mas este creme, vocês podem colocá-lo assim no frigorífico e deixam-no lá por 3 dias que ele não se estraga. Mas o meu não se estraga decididamente, porque amanhã já está fora. Este vai para o frigorífico e vou buscar o que fiz de tarde. Estão a ver o que eu fiz de tarde? Está aqui. Esta mede 5 de fundo e 8 de topo. E esta mede 4,5 de fundo e 7 de topo. Estão a ver? Parece 1 centímetro de diferença, mas é muita diferença depois no tamanho da nata. Estão a ver? Olha, outra coisa que eu faço na minha massa folhada. Eu coloco um bocadinho de canela em pó. Coloco assim um bocadinho de canela em pó, porque eu gosto muito de canela. Quem não gostar, esqueçam, não façam isto. E agora, vocês têm que enrolar a massa folhada bem enroladinha. Enrolam assim a massa folhada bem encostadinha. Ela tem que ficar bem enroladinha, principalmente aqui no início. Senão depois vai-nos fazer trabalho mais difícil depois ali para forrar as nossas formas. Pronto, e agora assim é só enrolar, vocês estão a ver, não estão? Pronto, é só assim, enrolar, enrolar, enrolar e já está. Está o rolinho pronto, viram para baixo. Vamos começar a cortar para fazer aqui as nossas... Assim, se for depois vai ficar assim um rolinho, estão a ver? Este rolinho, colocamos aqui assim e começamos a apertá-lo. Vamos fazer assim, a apertar assim para os lados. Estão a ver isto? Apertar, 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 até a massa folhada vir aqui para cima. Andam, vocês carregam e tipo trazem a massa folhada assim para cima. Ora, se vocês começarem a ficar com os dentes muito quentes, depois a massa folhada vai começar a ficar colada aos dedos. O que é que vocês podem fazer? Podem molhar um bocadinho o dedo num bocadinho de água. Molham assim o dedo, este dedo num bocadinho de água e fazem. Esta é pequenina, esta é grande. Eu vou fazer corte para aqui, está grande com 1 centímetro de... Estão a ver? Coloco assim no fundo. Estão a ver ali o redondinho. Depois é que se vai ver este redondinho no fundo da... E começam aqui a abrir. Estão a ver? Começam a abrir, a abrir, a abrir. E a começar a encostar. Deixa-me ver se vocês conseguem ver bem. Começam a puxar para cima. Até chegar à borda da vossa forma. E deixar sair um bocadinho. Estão a ver? Cobrir esta parte daqui para fora. Porque depois, a massa depois, esta forminha, depois de estar no forno, ela tem tendência sempre a baixar. Baixa esta parte, mas não transborda o recheio. Vejam também assim se no fundo se fica bem coladinho. Não deixem nenhum buraco aqui no fundo, senão depois são difíceis de desenformar. Não, como é com massa folhada, e a massa folhada normalmente tem bastante manteiga, vocês não precisam de untar as formas.
Eu vou fazer isto diretamente assim, mas o melhor é que vocês colocassem isto também no frigorífico pelo menos meia hora para ficar esta parte mais durinha e depois ajuda também a ficar mais estaladiça e não é só isso. O problema das natas não dar certo, elas não ficarem com aquela capinha assim bonita por cima, é os fornos não têm temperatura suficiente. É o que acontece com o meu. Esta é a dica mais importante das natas. O vosso forno tem no mínimo que dar os 250, 260 graus. Porque se não der, as natas não vão ficar assim com aquela capinha. O creme vai começar a ferver e vão começar a sair para fora, que é o que acontece com o meu forno. As minhas que eu publiquei ontem só não arrebentaram porque eu coloquei-as no forno do meu cliente. Eu fui lá fazer a limpeza à casa, eu sei que ele gosta muito de natas e sei que ele tem um forno XPTO. Eu disse assim, olha, hoje estou-se as natas para assar no teu forno. Depois tu ficas com metade e eu fico com outra metade. E ele, ei Ana, que maravilha! A quanto é que é preciso ligar o forno? Eu, no máximo. E ele foi lá e ele dava 260 graus. Mas, se vocês tiverem fornos que dê 300, era o ideal. O meu forno é velhinho e só dá para aí 220. E depois as natas não ficam tão bonitas. Primeiro, colocar isto no frigorífico para ficar fresquinho. Colocar o creme no frigorífico para ficar fresquinho. E depois, quando vocês forem colocar o creme aqui, nas natas, eu vou só mexer um bocadinho para não correr o risco de às vezes ficar alguma coisa lá no fundo. Quando vocês colocarem o creme aqui nas natas, vocês não podem usar até cima. Tem que ficar para aí um meio centímetro de massa folhada sem creme. Eu vou já mostrar aí à beirinha para vocês verem. Porquê? Já foi ali mais um bocadinho. Porque a massa folhada, ao assar, vai expandir, ela vai alargar e o creme vai vir para cima. E se vier muito para cima e a massa folhada for muito para baixo, ela vai passar, este creme vai passar para fora e ainda estraga mais. A beirinha, para vocês verem. Estão a ver que não está cheia a massa, a forma? Fica ali um bocadinho. As natas vão estar lá dentro para aí uns 20, 25 minutos. Aí está, porque o meu forno não dá aquela temperatura que eu vos falei de 260 graus. Já para aí 220, talvez chegue aos 230. Mas vocês como é que sabem que as natas estão cozidas? Primeiro, elas ganham aquela capinha queimadinha. E depois também esta bordinha de cima começa a ficar escurinha. E é sinal que elas estão prontas. Mais duas coisas super importantes. No vosso forno, coloquem o tabuleiro mais ou menos a meio do forno. Se colocarem 1 degrau acima de meio, está bom. Para baixo, não, porque senão depois também não queima o topo. E outra coisa que eu vos queria dizer. Quando vocês tirarem para fora as natas do forno, vocês, se tiverem uma bisnagazinha daquelas de fazer spray, umas pequeninas que há de fazer spray, vocês borrifam logo com água, assim por cima, deve fazer shhh, estão a ver? Aquela água a evaporar. Isso vai dar aquela cor brilhante por cima da nata. Eu vou colocar as minhas no forno, que ele está o máximo tempo que eu consigo pôr, e agora vou deixá-las ficar aqui a assar. Já passaram 35 minutos, eu vou tirar as minhas natas. Estão a ver como elas ficam? Não ficam lisinhas como vos falei, mas ficam boas na mesma. E agora, com o spray, água. Deixem ficar aqui 5 minutos e depois vamos tirá-las fora do forno.